Ela ainda reza por você, todo dia. Minha mãe morreu há 12 anos. Eu sei. Há uma história que poucos acreditariam se não tivesse acontecido. Um homem com todo o dinheiro do mundo, mas sem nenhuma esperança. Um menino que aparecia quando ninguém mais estava por perto. E uma revelação que desfez tudo aquilo que o milionário pensava saber sobre vida, morte e milagre. O ponto mais surpreendente: o menino com quem ele conversava havia morrido anos antes de se conhecerem. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora e ative o sininho para não perder nenhuma história como essa. Comente aqui de onde você está assistindo. Adoramos saber de qual cidade ou país você vem. Agora, prepare o seu coração, porque essa narrativa vai te tocar de um jeito que você não esperava. Rodrigo Fonseca tinha 53 anos, uma fortuna avaliada em quase 2 bilhões de reais, 4 apartamentos em diferentes continentes, uma coleção de relógios suíços que sozinha custava mais do que a maioria das pessoas ganharia em 100 vidas, e um diagnóstico que nenhum cheque do mundo conseguia apagar. Linfoma difuso de grandes células B em estágio 4, com comprometimento hepático e ósseo. Os médicos em São Paulo haviam sido diretos. Os de Zurique, delicados, mas igualmente honestos. Os de Houston, que ele visitou num jato fretado numa manhã de setembro, usaram a palavra paliativo com tanta frequência que ele deixou de ouvi-la, como quem para de ouvir o tic-tac de um relógio após tempo suficiente na mesma sala. Ele voltou ao Brasil com uma mala cheia de medicamentos e uma certeza pesada como chumbo no peito. Ele ia morrer. Não como todos morrem, num futuro distante e abstrato. Ele ia morrer logo, talvez em 8 meses. Talvez em 12, se o organismo respondesse bem à última tentativa de quimioterapia que o oncologista de São Paulo ainda insistia em propor com otimismo forçado. A propriedade em que ele decidiu passar seus últimos meses ficava em Campos do Jordão. Havia comprado o terreno 20 anos antes como investimento, construído uma casa que mais parecia uma escultura de vidro e madeira encravada na montanha, e nunca havia dormido mais de 3 noites seguidas lá. Era o tipo de lugar que se compra para dizer que tem, não para realmente viver. Mas agora, diante da morte, aquela casa de montanha com vista para o vale enevoado passou a fazer sentido de um jeito que nenhum dos seus apartamentos em Ipanema, em Paris ou em Dubai jamais havia feito. Ele dispensou os funcionários que moravam no local. Manteve apenas Dona Eunice, uma senhora de 68 anos que cozinhava feijão do jeito certo e não fazia perguntas desnecessárias, e uma enfermeira de plantão que ficava num quarto separado da casa principal. O restante da equipe, os assessores, os advogados, os gestores de patrimônio, continuavam trabalhando remotamente, enviando relatórios que ele lia cada vez menos. As primeiras semanas em Campos do Jordão foram de uma solidão que ele não sabia nomear. Não era tristeza exatamente. Era algo mais primitivo, como se o silêncio da montanha obrigasse o corpo a sentir tudo aquilo que décadas de reuniões, voos internacionais e jantares de negócios haviam soterrado. Rodrigo se descobriu acordando às 4 da manhã sem motivo, sentando na varanda com um cobertor sobre os ombros, olhando para o vale que desaparecia na névoa como um sonho que se desfaz no momento em que se tenta descrevê-lo. Foi numa dessas madrugadas, na segunda semana de outubro, que ele viu o menino pela primeira vez. Estava sentado na cadeira de vime que ficava no canto da varanda, do lado esquerdo, onde uma trepadeira de flores amarelas subia pelo gradil de madeira. O menino tinha uns 12, talvez 13 anos, cabelo castanho, um pouco bagunçado na frente, olhos escuros e atentos, com aquele brilho específico de quem está pensando em muitas coisas ao mesmo tempo. Vestia uma camiseta azul simples e calça jeans. Segurava com as 2 mãos no colo o que parecia ser um terço ou um rosário, embora Rodrigo não conseguisse ver direito naquela luz fraca.
Rodrigo não gritou, não chamou pela enfermeira. Algo naquele menino não causava medo, o que por si só era estranho, porque a presença de um desconhecido em propriedade particular às 4 da manhã deveria, no mínimo, provocar alarme. Mas a sensação era outra. Era como encontrar alguém que você não sabia que estava esperando. Você não deveria estar aqui, Rodrigo disse, e a voz saiu mais suave do que pretendia. O menino olhou para ele com aquela expressão de quem considera a afirmação com seriedade antes de responder. Por que não? Rodrigo apontou vagamente para os arredores. Propriedade privada. É perigoso ficar caminhando à noite por aí. Eu não estava caminhando, o menino disse. Estava esperando você acordar. Houve um silêncio. Rodrigo olhou para aquele rosto jovem e sentiu algo que não sentia havia décadas. Curiosidade genuína. Não a curiosidade fria de um negociador avaliando um contrato, mas a curiosidade quente de uma criança diante de um mistério. Como você se chama? Rodrigo perguntou. O menino sorriu levemente. Carlo. Carlo como? Carlo. Só isso. Rodrigo decidiu naquele momento não pressionar. Você tem fome? Dona Eunice deixou o bolo de fubá na cozinha. Não preciso de comida, o menino disse, com uma simplicidade que não soava arrogante. Mas obrigado. Eles ficaram em silêncio por um tempo. Não era um silêncio desconfortável. Era o tipo de silêncio que pessoas que se conhecem há muito tempo podem sustentar sem constrangimento. Rodrigo olhava para o vale. O menino olhava para Rodrigo. Você tem medo de morrer? Carlo perguntou de repente. Rodrigo riu, mas o riso saiu sem humor. Que jeito de começar uma conversa? É o jeito mais honesto. Rodrigo ficou quieto por um momento. Ninguém lhe havia feito essa pergunta diretamente. As pessoas ao seu redor falavam de tratamentos, de probabilidades estatísticas, de qualidade de vida, de arranjos testamentários. Ninguém havia simplesmente perguntado se ele estava com medo. Sim, ele disse, e a palavra saiu como um objeto pesado que cai no chão. Tenho muito medo. Carlo assentiu como se isso fosse a resposta mais razoável do mundo. Do que exatamente? Rodrigo pensou. Do escuro, de não existir mais, de tudo aquilo que construí, simplesmente não importar. O que você construiu? Empresas, patrimônio, uma marca no mercado. Carlo ficou quieto por um momento. E o que você não construiu? A pergunta ficou suspensa no ar frio da madrugada como fumaça. Rodrigo não respondeu, porque a resposta era grande demais e assustadora demais para caber em palavras às 4 da manhã. O menino foi embora antes do amanhecer. Rodrigo não viu o momento exato em que ele desapareceu porque piscou e a cadeira estava vazia. Nenhum barulho de passos descendo a escada da varanda. Nenhum portão abrindo. Simplesmente vazio, onde antes havia um menino de camiseta azul segurando um rosário. Rodrigo foi até o quarto da enfermeira e pediu desculpas por acordá-la. Perguntou se ela havia visto alguém no terreno. Ela disse que não, que a câmera de segurança na entrada principal não havia registrado nenhum movimento. Rodrigo voltou para a varanda e olhou para a cadeira de Vime como se ela pudesse explicar alguma coisa. Carlo voltou na noite seguinte. E na noite depois dessa. Não havia padrão exato, mas havia frequência. Às vezes aparecia 2 noites seguidas. Às vezes ficava 3 ou 4 noites ausente. Mas voltava sempre naquela cadeira, sempre com a camiseta azul e o rosário no colo, sempre com aqueles olhos de quem pensa muito e fala com precisão cirúrgica. As conversas foram crescendo em profundidade de um jeito que Rodrigo não conseguia explicar. Eles falavam de coisas que ele nunca havia discutido com ninguém, nem com os 2 ex-cônjuges, nem com a filha que morava em Lisboa e ligava uma vez por mês, com aquele afeto educado e distante de quem aprendeu cedo que o pai estava sempre ocupado demais. Falavam de arrependimento, de fé, de o que significa deixar algo real para o mundo. Carlo fazia perguntas que não eram inocentes, apesar de soarem simples. Tinha uma forma de olhar para Rodrigo que fazia o milionário sentir que estava sendo lido.
não de modo invasivo, mas com uma generosidade estranha, como um médico que examina uma ferida não para julgar, mas para entender como curar. Você acredita em Deus? Rodrigo perguntou numa noite em que a chuva fina batia nas folhas da trepadeira. Acredito, Carlo disse sem hesitar. Como você pode acreditar em algo que não se vê? Você acredita no amor? Acreditava. E já viu o amor com os próprios olhos? Já tocou nele? Rodrigo ficou em silêncio. A fé não é diferente, Carlo disse. Você sente. E quando sente de verdade, não precisa de outra prova. Mas e quando a vida machuca? E quando você está doente e os médicos dizem que não tem mais nada a fazer? Como você mantém essa fé? Carlo olhou para ele com uma expressão serena, que parecia antiga demais para um rosto tão jovem. Às vezes Deus não tira a dor. Às vezes ele fica do seu lado enquanto a dor passa. E isso é maior do que qualquer cura. Numa das visitas, Rodrigo perguntou onde o menino morava. Carlo disse que era de Milão, originalmente, mas que havia vivido em outros lugares. Rodrigo perguntou o que ele fazia e Carlo disse que gostava muito de computadores, de física, de fotografia, de aprender sobre os milagres eucarísticos documentados ao redor do mundo. Essa última parte fez Rodrigo levantar uma sobrancelha. Milagres eucarísticos? Fenômenos científicos que a ciência não consegue explicar completamente e que estão relacionados à Eucaristia, Carlo disse com a naturalidade de quem discute futebol. Fiz uma exposição sobre isso, visitei cada um dos locais. Quantos anos você tem? 15. E depois uma pausa. Tinha 15. Rodrigo franze o senho. Tinha? Mas Carlo havia mudado de assunto com aquela habilidade suave de desviar, sem que o interlocutor percebesse imediatamente. E Rodrigo deixou passar, como havia deixado passar outras pequenas estranhezas ao longo das semanas. Numa quarta-feira de novembro, Rodrigo estava passando mal. A quimioterapia havia deixado o corpo em frangalhos, a náusea era constante, e ele havia passado boa parte da tarde no banheiro com a enfermeira do lado de fora, perguntando se precisava de ajuda. À noite, febril, ele se arrastou até a varanda com um cobertor e se deixou cair na cadeira de vime. Carlo estava lá. Naquela noite, o menino não fez perguntas. Ficou sentado em silêncio, e havia algo nessa presença que Rodrigo só conseguiria descrever depois como conforto físico, como se a temperatura ao redor tivesse subido alguns graus sem motivo aparente. Rodrigo adormeceu na cadeira e acordou horas depois, com o amanhecer tingindo o vale de laranja e rosa. A febre havia baixado e a cadeira ao lado estava, como sempre, vazia. Foi Dona Eunice quem plantou a primeira semente, sem saber que estava fazendo isso. Numa manhã de dezembro, enquanto servia o café da manhã, ela contou que sua neta havia feito uma excursão escolar para uma exposição sobre um jovem italiano beatificado pela Igreja Católica. Um menino de 15 anos que morreu de leucemia, ela disse, arrumando a xícara na bandeja com aquele cuidado antigo de quem serve bem porque respeita quem serve. Eles dizem que era muito inteligente, que gostava muito de computador. A minha neta voltou diferente de lá, sabe? Com os olhos brilhando. Disse que foi a coisa mais bonita que já viu. Rodrigo levantou os olhos do jornal que fingia ler. Como era o nome dele? Carlo Acutis. O café na xícara esfriou sem que Rodrigo percebesse. Naquela tarde, ele pediu ao assistente que ainda gerenciava sua agenda digital que pesquisasse tudo o que houvesse disponível sobre Carlo Acutis. O rapaz enviou um dossiê em menos de 2 horas, porque era eficiente e porque Rodrigo havia pedido com uma urgência que não usava desde os tempos das grandes aquisições empresariais. Rodrigo leu tudo. Carlo Acutis, nascido em Londres em 3 de maio de 1991. Criado em Milão, filho único, profundamente católico desde a infância, numa família que não era particularmente religiosa, o que tornava sua fé ainda mais surpreendente. Gostava de computação, de física, de fotografia. Criou sozinho,
Ainda adolescente, um site documentando todos os milagres eucarísticos conhecidos ao redor do mundo. Viajou para visitar cada local pessoalmente. Dizia que a Eucaristia era sua autoestrada para o céu. Morreu em 12 de outubro de 2006, com 15 anos de idade, de leucemia fulminante, beatificado pelo Papa Francisco em outubro de 2020. Seu corpo, considerado incorrupto, está em Assis, na Itália, onde pode ser visitado. Rodrigo ficou imóvel por um longo tempo, 15 anos. Leucemia, Milão, computadores, milagres eucarísticos. A exposição que havia criado. Tinha 15. Não tem. Tinha. Ele fechou o laptop com cuidado, que não condizia com a tempestade que se formava dentro dele. Levantou. Caminhou até a varanda. Ficou parado, olhando para o vale, como se o vale pudesse confirmar ou negar o que as palavras na tela acabavam de sugerir. Naquela noite, Carlo não apareceu. Nem na seguinte. Rodrigo ficou 3 noites acordado na varanda esperando, com o cobertor, com o frio, com a névoa descendo pelo vale como sempre desceu. A cadeira do lado permanecia vazia. Ele começou a questionar a própria sanidade, o que não era de todo irracional, dado o estado físico em que se encontrava. Os medicamentos que ingeria, a exaustão acumulada. Talvez tivesse inventado tudo. Talvez a mente doente criasse companhia quando o corpo não aguentava mais a solidão. Mas havia detalhes que não podiam ser fabricação. O menino havia falado de Milão antes de Rodrigo pesquisar qualquer coisa. Havia mencionado os milagres eucarísticos. Havia dito tinha 15 e corrigido o tempo verbal de um jeito que Rodrigo havia deixado passar porque não queria perturbar aquele equilíbrio delicado das conversas noturnas. Na 4ª noite, Rodrigo não foi para a varanda esperar. Em vez disso, fez algo que não havia feito desde a adolescência. Ajoelhou-se ao lado da cama. O gesto foi desajeitado, os joelhos reclamaram. O corpo de homem doente e pouco habituado a posturas de humildade física reclamou de várias maneiras ao mesmo tempo. Mas ele ficou assim, com as mãos juntas, como aprendera de um jeito torto na infância. E disse em voz alta para ninguém e para tudo ao mesmo tempo: eu não sei se estou louco, eu não sei se você é quem eu acho que é, mas se for, eu preciso entender o porquê. Porque eu? O que você estava tentando me dizer? O silêncio que se seguiu foi completo, sem vento, sem o barulho dos grilos que geralmente preenchiam as noites de montanha. Um silêncio que não era ausência, mas presença de outro tipo. E então, numa clareza que não tinha som, mas que preencheu o peito de Rodrigo com a mesma temperatura daquelas noites na varanda, uma compreensão chegou. Não era sobre a cura do corpo. Nunca havia sido sobre isso. Era sobre a cura de outra coisa. Carlo voltou na semana seguinte. Estava na cadeira quando Rodrigo abriu a porta da varanda como se nunca tivesse saído. Você sumiu, Rodrigo disse. Você precisava de um tempo. Carlo respondeu. Rodrigo sentou na outra cadeira. Ficou olhando para o menino por um longo momento, com aquela luz estranha da madrugada que tornava os contornos de tudo levemente imprecisos. Eu sei quem você é, ele disse. Carlo não negou. Não confirmou da forma que Rodrigo esperava. Apenas olhou para ele com aqueles olhos escuros e disse: o que você vai fazer com isso? Não sei. Sim, sabe. Rodrigo ficou quieto. Havia uma verdade dentro dele que tinha o tamanho de uma montanha, daquelas que você passa anos ignorando porque é mais fácil fingir que não existem. Ela havia começado a se mover naquelas noites de conversa, ganhando velocidade com cada pergunta que Carlo havia feito, até que agora estava tão perto que ele podia sentir o calor dela. Tenho uma filha que eu não conheço de verdade, ele disse. Tenho funcionários que eu tratei como ferramentas por décadas. Tenho dinheiro suficiente para fazer coisas reais. E nunca usei assim. Fiz caridade de cheque, do tipo em que você deposita e não quer saber o que acontece depois, porque o que importa é o desconto no imposto. Carlo ouvia sem interromper. E eu passei 53 anos achando que o sucesso era o que eu tinha. Não
o que eu era. Não é tarde, Carlo disse. Pode ser tarde. Os médicos dizem que tenho no máximo 1 ano. 1 ano é muito tempo para quem usa bem cada dia. Rodrigo olhou para o menino de 15 anos que havia morrido de leucemia em 2006 e sentiu aquilo que só pode ser descrito como vergonha boa. O tipo que limpa em vez de sujar, o tipo que não destrói, mas desmonta aquilo que precisa ser desmontado para que algo melhor seja construído no lugar. Você sofreu? Rodrigo perguntou e a voz havia ficado pequeníssima. Carlo ficou quieto por um momento. Sofri, mas nunca sozinho. Como você aguentou? Porque eu sabia que havia algo maior do que o que estava acontecendo com o meu corpo. E porque eu havia escolhido, muito antes de ficar doente, me aproximar o máximo possível desse algo maior. Quando a doença chegou, eu já havia construído uma casa por dentro. A tempestade não derrubou, porque a casa era sólida. Rodrigo ficou olhando para o vale que amanhecia devagar, com aquela claridade que começa violeta e vai ficando dourada. Eu não tenho essa casa, mas você tem os tijolos, Carlo disse, e ainda tem tempo de construir. Naquele amanhecer, pela primeira vez desde o diagnóstico, Rodrigo chorou. Não o choro contido e envergonhado de quem chora, mas tenta não ser visto. Um choro real, de corpo inteiro, que veio de um lugar tão fundo que ele mesmo não sabia que existia. Carlo ficou sentado na cadeira do lado, em silêncio, com o rosário no colo, e aquela presença era suficiente, mais do que suficiente, era tudo. Quando Rodrigo levantou a cabeça, a cadeira estava vazia, mas algo havia mudado de lugar dentro dele, de maneira permanente. Na semana seguinte, Rodrigo ligou para a filha em Lisboa. Não para falar de inventário ou de patrimônio. Ligou e disse: eu sei que fui ausente. Eu sei que isso tem um preço que você pagou e eu não paguei. Quero ouvir o que você tem a dizer, se você ainda quiser me dizer. Houve um silêncio longo do outro lado da linha, e então a filha disse, com uma voz que tremia levemente: quando posso ir te ver? Rodrigo fechou os olhos e disse: agora, hoje. O avião está disponível. Ana Clara chegou em Campos do Jordão numa tarde de quinta-feira, com uma mala pequena e aquele jeito dela de manter o rosto cuidadosamente neutro quando estava com medo de sentir demais. Tinha 31 anos e os olhos do pai, e havia aprendido desde cedo a não depender de ninguém, especialmente dele. Rodrigo a esperou na entrada da casa e percebeu, ao vê-la descer do carro, que havia perdido tempo demais tentando não ser o tipo de pessoa que fica parado esperando alguém. Eles conversaram por 2 dias seguidos, conversas reais, não educadas. Houve choro dos 2 lados, houve coisas ditas que precisavam ter sido ditas anos antes. Houve silêncios que não eram desconforto, mas digestão. E ao final do 2º dia, enquanto sentavam juntos na varanda olhando para o mesmo vale que Carlo e Rodrigo haviam olhado tantas vezes, Ana Clara pegou a mão do pai com uma naturalidade que o pegou de surpresa. Eu não vou fingir que tudo está resolvido, ela disse, mas estou feliz que você ligou. Eu também, ele disse. E era verdade de um jeito que Rodrigo não sabia que verdades podiam ser. Nos meses seguintes, Rodrigo reorganizou o que podia ser reorganizado no tempo que tinha. Criou uma fundação com parte significativa do seu patrimônio, não do tipo decorativo que leva o nome da família, mas não faz nada, mas do tipo que contrata pessoas que sabem o que fazem e financia projetos educacionais em regiões de baixo acesso. Visitou pessoalmente os ex-funcionários que havia demitido durante a crise de 2015, sem qualquer apoio além do legalmente obrigatório. E naqueles casos em que a situação ainda podia ser remediada, remediou. Voltou para a Igreja Católica, que havia deixado na adolescência sem cerimônia e sem explicação, como quem deixa um casaco esquecido num restaurante e só sente a falta quando o frio volta. Encontrou um padre em Campos do Jordão que não tentava impressioná-lo com o nome das doações que o antigo dono da paróquia havia feito.
Um padre simples que conversava com as mãos e que havia trabalhado por anos com populações em situação de rua em São Paulo. Eles tomavam café juntos às terças, e Rodrigo percebia nessas conversas uma continuidade com o que Carlo havia começado naquelas madrugadas de varanda. Carlo apareceu mais 3 vezes depois da conversa do amanhecer. Numa delas, Rodrigo mostrou uma foto que havia encontrado online. O rosto do menino na foto era inegavelmente o mesmo rosto da cadeira de Vime. Carlo olhou para a foto e não disse nada, apenas assentiu levemente, como quem confirma algo que já estava confirmado. Na segunda vez, Rodrigo contou sobre a fundação, sobre Ana Clara, sobre o padre das terças-feiras. Carlo ouviu com aquela atenção total que havia sido uma das coisas mais perturbadoras e mais reconfortantes daquelas conversas. A atenção de alguém que realmente ouve, que não está pensando na próxima frase enquanto você fala. Ao final, disse apenas: "Você está construindo a casa." Na terceira e última vez, foi Rodrigo quem fez a única pergunta que havia guardado por meses. "Por que eu? Entre todos os que estão morrendo e com medo e sozinhos, por que você virou para mim?" Carlo ficou quieto por mais tempo que de costume. O vale estava envolto em névoa espessa naquela noite, e a trepadeira de flores amarelas havia perdido as flores com o frio de julho. Só os galhos torcidos restavam. "Porque você estava prestes a ir embora do mesmo jeito que veio", Carlo disse, "com muito e com nada." Rodrigo ficou olhando para ele. "E porque alguém pediu por você", Carlo acrescentou tão baixinho que Rodrigo quase não ouviu. "Quem?" Carlo sorriu, e foi o sorriso mais velho e mais tranquilo que Rodrigo havia visto em toda a vida. "Você sabe." E Rodrigo soube. Pensou na mãe, morta havia 12 anos, a única pessoa que havia rezado por ele sem querer nada em troca, que acendia velas em igrejinhas de interior com o nome do filho nos lábios, mesmo quando o filho a visitava cada vez menos, mesmo quando o dinheiro foi chegando e a distância foi crescendo na proporção exata do enriquecimento. A última noite que Carlo esteve na varanda, Rodrigo dormiu antes que ele fosse embora, pela primeira vez desde o início. Acordou com o sol alto e a cadeira vazia e uma leveza no peito que não era ausência de dor, porque a dor do câncer permanecia fiel ao seu horário, mas era diferente da dor. Era como existir ao mesmo tempo que a dor sem ser engolido por ela. Rodrigo viveu mais 14 meses além do que os médicos mais otimistas haviam projetado. Foram meses densos, como não havia tido desde a juventude, quando tudo ainda estava por ser feito e o futuro era grande o suficiente para caber qualquer sonho. Ana Clara passou 2 meses em Campos do Jordão, trabalhando remotamente de um escritório improvisado no quarto de hóspedes. E eles fizeram aquilo que famílias que se perderam precisam fazer quando o tempo é curto e honesto. Conversaram, cozinharam juntos, caminharam pela cidade nas manhãs frias, aprenderam um sobre o outro como se fossem 2 pessoas que se encontraram tarde, mas não em vão. A fundação ganhou forma e independência. O padre das terças virou um amigo de verdade, o tipo que aparece com sopa quando você está passando mal e não pergunta se você precisa, apenas aparece. 2 ex-funcionários que Rodrigo havia procurado acabaram sendo contratados pela própria fundação, e essa coincidência parecia ter uma lógica que não era aleatória. Numa tarde de setembro, sozinho na varanda, Rodrigo escreveu uma carta. Não era um testamento, não era um documento jurídico. Era uma carta simples, escrita à mão em papel grosso, endereçada a ninguém e a todo mundo, sobre o que havia aprendido naquelas madrugadas de montanha. Falava sobre um menino de camiseta azul. Falava sobre perguntas que chegam de onde você não espera. Falava sobre casas que se constroem por dentro. Falava sobre o tipo de riqueza que não aparece em balanços financeiros, mas que é a única que você leva quando vai embora. Deixou a carta na mesa da sala com um bilhete, pedindo que Ana Clara a lesse quando achasse certo. 3 semanas depois, Rodrigo foi internado.
O oncologista disse que era o fim, dessa vez sem otimismo forçado. E havia nessa honestidade um respeito que Rodrigo reconheceu e agradeceu. Ana Clara estava lá. O padre também. Dona Eunice havia viajado de Campos do Jordão com um pote de feijão que ninguém havia pedido, porque era o jeito dela de dizer o que não cabia em palavras. Rodrigo morreu numa terça de manhã, com o sol entrando pela janela do hospital em ângulo diagonal, aquecendo o cobertor branco. Ana Clara segurava uma das mãos. A outra mão descansava aberta sobre o cobertor, como quem espera ser segurado por alguém que não pode ser visto pelos outros presentes na sala. Semanas depois, Ana Clara leu a carta. Depois de lê-la, ela ficou um longo tempo imóvel à mesa. Então, foi até o computador e pesquisou. Leu tudo sobre Carlo Acutis, que havia para ser lido. Fez uma viagem a Assis, na Itália, onde ficou diante do corpo incorrupto do menino por um tempo que não conseguia calcular, porque havia algo naquele lugar que desfazia a noção de tempo do jeito que névoa desfaz montanha. Voltou para Lisboa diferente. Não de um jeito que as pessoas de fora notassem necessariamente, mas diferente do jeito que importa, por dentro, onde as casas se constroem. A fundação criada por Rodrigo Fonseca passou a ter, entre suas iniciativas, um programa de visitas de crianças em situação de vulnerabilidade, a exposição itinerante sobre milagres eucarísticos, criada décadas antes por um menino de Milão que havia escolhido usar a própria curta vida para aproximar o mundo de algo maior que ele mesmo. Não foi por acaso que Ana Clara escolheu isso. Foi porque a carta do pai havia terminado com uma frase que ela releu tantas vezes que memorizou sem querer. Quando você encontrar alguém que faz perguntas que te obrigam a ser honesto, não fuja. Mesmo que esse alguém seja um menino em camiseta azul às 4 da manhã numa varanda de montanha. Especialmente se for esse alguém. Há histórias que acontecem e não podem ser explicadas completamente, que ficam na fronteira entre o que a razão alcança e o que ela não alcança, naquele território onde a ciência para e onde alguma outra coisa começa. Rodrigo Fonseca não foi curado do câncer. Nenhum milagre médico ocorreu, mas alguma coisa nele foi curada. Algo que o câncer não havia tocado, mas que precisava urgentemente de cura. E essa cura chegou na forma de um menino de camiseta azul que fazia perguntas simples e ouvia as respostas com uma atenção que parecia sagrada. Carlo Acutis disse uma vez, em vida, que queria ser um trampolim para Deus, não um espelho que só refletia a si mesmo, um trampolim, algo que impulsiona o outro para cima, que usa a própria estrutura não para ser admirado, mas para que o outro chegue mais longe do que chegaria sozinho. Rodrigo chegou mais longe. E isso, talvez, seja a única definição de milagre que realmente importa. Se essa história tocou o seu coração, inscreva-se no canal agora e ative o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias. Deixe nos comentários de onde você está assistindo, de qual cidade, de qual país. A gente ama saber onde essas histórias chegam. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje.